Olá, agraciados, a paz do Senhor. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vamos falar sobre o reino de Deus e a sua justiça. O que é o reino de Deus? O que é a sua justiça? Como colocar o reino de Deus em primeiro lugar? E a sua justiça? Como colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? Se tem um versículo, se formos fazer um top 10 dos versículos mais conhecidos do mundo, tanto pelos cristãos como os não cristãos, se formos fazer um top 10, esse versículo aqui de Mateus 6,33 vai constar nesse top 10. Talvez em terceiro lugar vai constar que é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas a pergunta é: você sabe realmente o que é o reino de Deus? Você sabe realmente o que é a sua justiça? Você entendeu realmente o que esse versículo está a falar? Se já entendeste, glória a Deus. Se não entendeste, entenderás. Mas te aconselho que mesmo se já entendeste, assista a esse vídeo para você aumentar mais no teu conhecimento. Mateus 6,33, que eu já acabei de falar. Então, vamos procurar entender primeiro o que é o reino de Deus. Eu vou abrir Lucas 17, 20 a 21. Eu vou ler na linguagem de hoje. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. E ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui, ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Interessante. Jesus está a falar que o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Ok, interessante. Então já temos uma pista, que o reino de Deus, afinal, fica dentro de nós. Agora vou ler Marcos 9:1. Marcos 9:1 diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o reino de Deus chegar com poder. Presta atenção nessa frase, a última parte. Antes de verem o reino de Deus chegar com poder. Com poder. Chegar com poder. Então, em outras palavras, Jesus está a dizer que o reino de Deus virá como? Primeiro, o reino de Deus estará dentro de nós, e outra coisa, o reino de Deus virá com poder. Ok, estamos a ler. Vamos ler agora Lucas 24, 49. Também estou a ler na linguagem de hoje, Lucas 24, 49. Assim diz a palavra do Senhor: e eu lhes mandarei o que meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Até que o poder de cima venha sobre vocês. Interessante. Meu irmão, minha irmã, você sabe do que Jesus estava a falar aqui nesse capítulo, nesse versículo que eu acabei de ler? Você sabe, né? Você sabe o que Jesus estava a se referir? A descida do Espírito Santo. Jesus estava a se referir à descida do Espírito Santo. Gina, então queres falar que o reino de Deus é o Espírito Santo? Sim, é mesmo isso que entendeste. O reino de Deus é o Espírito Santo em ti. Mas ainda não acabou, ainda vamos ler outras coisas. Eu poderia... Não, mas vou ler rápido o Atos 2, embora que Atos 2 tem muita coisa, mas eu vou ler só a parte necessária, só para nós entender como é que o reino de Deus desceu com poder. Atos 2:1.
Vamos ler quase uma boa parte. Assim diz a palavra do Senhor, estou a ler na linguagem de hoje, Atos 2:1. Quando chegou o dia de Pentecoste, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, no mesmo lugar, né? De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas como chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Poderíamos ler mais baixo, mas você pode ler, você pode continuar a ler, mas eu vou parar por aqui. Você percebeu que o Espírito Santo, na qual Marcos 9 disse que o reino de Deus virá com poder. E você percebeu que ele está se referindo ao Espírito Santo. Porque em Lucas também diz: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E esse poder é o Espírito Santo que desceu com poder. Aleluia! Então, irmão, o reino de Deus é o Espírito Santo em ti. Ainda não acabou. Vamos ler mais, embora que já descobrimos, né? Mas vamos ler mais só para aumentar mais na bagagem, né? Atos 1:8 diz assim: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até nos lugares mais distantes da terra. Aqui Jesus está falando assim, que quando o Espírito Santo descer, vocês receberão poder. Poder para quê? Poder para curar coxos, para curar enfermo, para pregar o evangelho e as pessoas se converterem. Poder para muita coisa, até poder para andar sobre as águas, não tem problema, porque Jesus disse assim que nós faremos as obras igual a eles, né? Mas também faremos maiores que as obras que ele fez, porque ele vai para o Pai. E nós vamos ficar aqui. Então, nós que vamos ficar aqui, vamos continuar. Ou seja, se Jesus continuasse aqui na terra, até agora, ele faria ainda mais, ele faria coisas mais milagrosas ainda, coisas mais espantosas ainda. Mas como ele teve um tempo curto, então teve que ir. Então, nós que estamos aqui, que vamos continuar a fazer as coisas mais milagrosas, que ele poderia ter continuado, mas não pode, porque ele tem um tempo determinado para parar. Mas nós vamos continuar, então vamos fazer mais coisas. Por isso é que 1 Coríntios 4, Paulo disse assim, Paulo estava a falar sobre os crentes que são orgulhosos e tudo mais. Depois, olha o que ele disse assim, porém, se o Senhor, não, vou ler tudo, vou começar do 18, 1 Coríntios 4, 18, alguns de vocês ficaram orgulhosos, certos de que eu não iria visitá-los. Porém, se o Senhor quiser, eu vou visitá-los logo. Então vou saber o que esses orgulhosos são capazes de fazer e não somente o que eles são capazes de dizer. Pois o reino de Deus não é coisa de palavras, mas é coisa de poder. Então, ao descer o Espírito Santo sobre ti, que é o reino de Deus, que é o governo de Deus, é esperado que você manifesta o poder. Por isso que a Bíblia diz que vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Amém? Então, resumindo e concluindo essa parte, estou a dizer que o reino de Deus, que Mateus 6 fala que nós devemos buscar, é o Espírito Santo em ti.
Ok? Agora vamos entrar na parte da justiça. O que é a justiça de Deus? Eu pesquisei em grego. Justiça em grego significa dakaiosine. Dikaiosine. Dikaiosine, em outras palavras, significa aprovação de Deus. Justiça significa a maneira como Deus aprova as pessoas. Ou seja, estamos a falar da justiça de Deus. Justiça de Deus, a maneira como Deus aprova as pessoas. Ou a maneira como Deus aceita as pessoas. Vamos ler Tiago 2, 21. Também estou na linguagem de hoje. Yeah. Não vou ler em linguagem de hoje, vou ler na versão Almeida. Tiago 2, 21, versão Almeida, revista corrigida. Assim diz a palavra do Senhor. Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Presta atenção no formato desse versículo. Vou ler de novo. Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. O que esse versículo quer dizer? Esse versículo está dizendo assim, que Abraão foi justificado quando obedeceu a Deus. Ou seja, Deus te aprova quando você lhe obedece. Ou seja, Deus te justifica quando você lhe obedece. Imagina, nós somos justificados pela graça, nós somos salvos pela graça. Ok, é assim. A Bíblia diz que a fé é um dom. Olha, eu não vou falar muito aqui porque eu já tenho um vídeo que eu falo sobre a fé. Então, mas vou passar bem rápido. Vou passar muito rápido aqui. A fé é um dom, quer dizer, é um capital inicial que Deus te dá, que você sozinho, pelas tuas próprias forças, nunca irias conseguir. Mas, para que essa fé aumente, é necessário que você viva uma vida de obediência. Ou seja, você não teria a possibilidade de poder entrar numa faculdade. Então alguém te fala, ok, eu vou te pagar todos os anos da faculdade, todas as propinas da faculdade, mas você precisa se esforçar para passar de classe. O mais difícil eu já te fiz, que é te pagar todas as propinas, todas as mensalidades dessa faculdade. Então você precisa se esforçar para passar sempre de classe, porque eu já paguei tudo. Então não pensa que só porque temos graça não precisamos mais fazer nada. Aliás, eu te recomendo também assistir o meu vídeo sobre graça também, que eu falei. Então, por isso, voltando no que eu estava falando sobre a justiça, Abraão foi justificado porque obedeceu. Ou seja, Deus te deu a fé. Eu disse no meu vídeo que a fé, um vídeo que eu vou colocar agora na tela, a fé é conhecimento, é entendimento. Quando Deus te dá um entendimento, quando Deus te dá um conhecimento, Deus espera o quê? Que você coloque esse conhecimento em prática. E como é que esse conhecimento, como é que você vai colocar esse conhecimento, ou esse entendimento, essa fé que Deus te deu? Através de obra. Você não vai falar que você crê em Deus só pelas palavras. Eu creio em Deus. Ok, crês em Deus e tá bom. Então, onde as obras? Você fala mal do teu irmão. Você não ajuda o teu próximo. Assim você crê em Deus. Desculpa. Queremos ver a tua fé em obras. Então, quando você vive uma vida de obediência, Deus te justifica. Então, a justiça de Deus é a maneira como Deus te aprova. Ou seja, buscai o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é o Espírito Santo. E a sua justiça é obedecer esse reino. Eu até estou a se dar muito trabalho, mas eu queria mesmo, eu fiz de propósito, porque eu queria mesmo falar um pouquinho sobre a justiça de Deus. Embora que a versão linguagem de hoje já me facilitou a vida,
A versão linguagem de hoje foi bem fácil de falar. Ela disse que, portanto, ela diz assim, a versão linguagem de hoje, em Mateus 6:33, diz assim: portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Ele nem usou a expressão justiça. Ele falou é aquilo que Deus quer. Ou seja, você tem o Espírito Santo. O que é esperado de ti? Obedecer ao Espírito Santo. Sim, ter o reino de Deus, ter o reino de Deus. Não estou falando ainda de buscar. Por quê? Porque existe buscar e existe o ter. Há pessoa que ainda precisa buscar o Espírito Santo, mas há pessoa que já tem o Espírito Santo, então não precisa buscar, só precisa buscar a justiça dele, que ele obedecer. Tipo, no meu caso, eu não preciso mais buscar o reino de Deus, porque eu já tenho o reino de Deus, que é o Espírito Santo em mim. Então, o que Deus espera de mim é que eu lhe obedeça. Não sei se você está entendendo o que eu estou a falar. Então, a justiça é a forma como Deus te aprova. Como é que Deus te aprova? Quando você obedece a Ele. Amém? Quando você lhe obedece, você tem o Espírito Santo. Então, Deus espera que você obedeça esse Espírito Santo. Deus espera que você seja guiado pelo Espírito Santo. Amém? Agora, vamos falar sobre como buscar o reino de Deus. Eu apenas defini o reino, defini a justiça, e agora eu vou falar sobre como buscar o reino de Deus. Eu vou ler Romanos 8, versículo 9. Ainda estou na linguagem de hoje. Então, buscar o reino de Deus, como eu disse, o reino de Deus é o Espírito Santo habitando em ti, habitando dentro de você. Então, buscar o reino de Deus, em outras palavras, Jesus estava a te falar que? Jesus estava a falar, busquem o Espírito Santo. Busquem o Espírito Santo. Imagina, eu já tenho o Espírito Santo, então, ok. Agora, a tua missão é buscar a justiça dele, que é procurar obedecer esse Espírito Santo que está em ti, que é procurar ser guiada pelo Espírito Santo que está em ti. Mas tem uma coisa que eu percebi, que Paulo falou, percebi que muita gente, mesmo até no nosso meio cristão, mesmo até na igreja, tem muita gente que não tem o Espírito Santo dentro dele. É de admirar, sim, está na igreja, mas não tem o Espírito Santo dentro dele. Romanos 8, 9 diz assim: vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Preste atenção, minha irmã, meu irmão, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Paulo estava a escrever isso para pessoas da igreja. Paulo não estava a falar isso para os ímpios. Paulo estava a escrever isso para pessoas da igreja. Por isso que ele falou, se é que o Espírito Santo realmente vive, se é que o Espírito de Deus realmente, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Depois ele continuou, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Irmão, lamento te dizer, você pode ir na igreja como? Se você não tem o Espírito de Deus, vai me desculpar, você não pertence a Ele. Imagina, como assim? Não é só eu, é a palavra de Deus. Se você não tem o Espírito de Deus, você não pertence a Ele. Você não pertence a Ele. Mas tem uma outra parte. Como saber se você realmente tem um Espírito Santo ou não? Aí eu creio que você pode estar se perguntar, será que eu tenho o Espírito Santo? Será? Não. Sim. Tem uma parte da Bíblia que, em 1 Coríntios 12, 7, a Bíblia diz, para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Ou seja, se você tem o Espírito Santo, realmente, você vai saber.
Você vai saber, porque ele te prova, ele vai te provar que ele está dentro de ti. Você tem que saber. Imagina, mas não é possível ter o Espírito Santo e não saber. Não, segundo o que a Bíblia está falando, não. Não. Vou ler Romanos 8:16 na linguagem de hoje. A Bíblia está falando assim: o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Vou ler de novo. O Espírito de Deus, Espírito com E maiúsculo, Espírito de Deus, se une com o nosso espírito, que é o teu espírito, o meu espírito com E minúsculo, para afirmar que somos filhos de Deus. Quer dizer, o Espírito Santo vai colocar no teu coração a certeza que você é filha de Deus, que você é filho de Deus. Por isso é que você não pode falar, eu não sei se o Espírito Santo habita em mim, eu não sei. Eu não sei, você tem que saber. Você tem que saber. Vou ler mais outro versículo em Romanos 9:1. Paulo diz assim: o que eu digo é verdade. Sou de Cristo e não minto. Pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito, também me afirma que não estou mentindo. Aleluia! A tua consciência tem que te afirmar que você pertence a Cristo. Se a tua consciência não está a afirmar, sei não. Então, tá bom, Gina, e se eu não tenho o Espírito Santo, o que é que eu vou fazer? Será que não tem mais solução? Calma. Deus é o mais interessado em te dar o Espírito dele. Ele é o mais interessado, ele está interessadíssimo em te dar o Espírito dele. Vamos ler Lucas 11:13. Ainda estou na linguagem de hoje. Diz assim a palavra de Deus: Vocês mesmo sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Minha irmã, meu irmão, queres o Espírito Santo? Queres essa boa coisa maravilhosa que é teu Espírito Santo dentro de ti, que é teu reino de Deus dentro de ti? Peça a Deus. Peça a Deus. Peça a Deus hoje. Se Ele não te dá hoje, peça a Deus amanhã. Se Ele não te dá hoje, peça a Deus na quarta-feira. Mas eu te garanto, se você começar a pedir o Espírito Santo hoje, eu te garanto que em uma semana você vai receber o Espírito Santo. Eu te garanto, eu não estou a falar na carne, estou a falar no Espírito. Se você realmente quer o Espírito Santo, você sente, você não tem aquela confirmação que você tem o Espírito Santo dentro de ti, e você quer o Espírito Santo dentro de ti, pede. E eu te garanto, uma semana pedindo todos os dias, uma semana não vai passar, você vai receber o Espírito Santo de Deus. Você vai ser batizado no Espírito. Eu te garanto. Por quê? Porque essa mensagem foi Deus que me falou para pregar. Eu não estava para pregar essa mensagem. Eu estava para pregar sobre o que é a oração. Mas Deus falou não. O Espírito Santo me incomodou, falou não. Prega sobre o reino de Deus. Eu procrastinei muito, porque esse vídeo estava para postar na quinta-feira. Para postar no domingo, mas acabei por postar na segunda-feira, justamente porque eu estava procrastinando, não queria falar sobre esse tema, mas o Espírito Santo queria falar sobre esse tema. Então eu estou a te falar, se você começar a pedir o Espírito Santo hoje, se você acha que você tem o Espírito Santo, pede uma prova da presença dele. Fala, Espírito Santo, me prova que você está dentro de mim. Ou se você acha que você não tem, peça. Fala o que você quiser, fala da forma que você quiser, se expressa da forma que você quiser a Deus. Mas peça o reino de Deus. Em uma semana eu te garanto que você vai ser batizado com o Espírito. Eu te garanto que você vai ser batizado com o Espírito Santo. Porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Agora, vamos supor que você já tem o Espírito Santo. Vamos supor que você já tem o reino de Deus dentro de ti. O que é que Deus espera de ti?
Pronto, já buscaste o reino de Deus, que já tens o Espírito Santo dentro de ti, que é o meu caso também, eu já tenho o Espírito Santo. Olha como é que eu falo com certeza. Eu tenho o Espírito Santo porque eu sei. Por que, Gina? Porque eu sei. Isso o Espírito Santo confirma no meu espírito, confirma no meu coração. Lembra, o espírito é a mesma coisa que o coração na Bíblia. O espírito humano é a mesma coisa que o coração do homem. O Espírito confirma no meu coração que eu sou filha de Deus. E ponto final. Não preciso duvidar. Então, quando você já tem o Espírito Santo, o que Deus quer que você faça? Obedeça esse Espírito. Obedeça o Espírito Santo. Viva uma vida guiada pelo Espírito. Eu vou falar na Bíblia sobre pessoas que tinham o reino de Deus, mas não buscaram a sua justiça. Tinham o reino de Deus. Sim, Gina, tinham sim o reino de Deus, mas não buscaram a sua justiça. Sim, não buscaram a sua justiça. Então, tem os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus tinham o reino de Deus, mas a Bíblia diz que nem os próprios irmãos de Jesus criam em Jesus. Embora que no fim, depois acabaram por crer nele. Mas é só para você ver que é possível ter o reino de Deus. É possível ter o reino de Deus, mas não fazer a sua justiça. Não fazer o que Ele quer. É possível ter o Espírito Santo habitar em ti, mas não lhe obedecer. Por isso é que a Bíblia diz, não entristeçam o Espírito Santo. Por quê? Porque é possível entristecer o Espírito Santo. Porque se não fosse possível, a Bíblia não ia mandar não entristeça o Espírito Santo. Então é possível ter o Espírito Santo, mas lhe entristecer. Então, a Bíblia também fala de Judas. Judas tinha o reino de Deus. Mas como é que estás a falar Judas tinha o reino de Deus? É assim, Jesus era o próprio Deus aqui na terra, habitando no meio dos homens. Então, qualquer pessoa que tinha contato com Jesus, essa pessoa estava em contato com o reino de Deus. Então, Judas tinha o reino de Deus, mas não buscou a sua justiça. Judas andava com Deus, mas não obedecia a Deus. Mas o meu foco aqui não é falar sobre Judas, embora que é só para você ter mais coisas para ler, né? Para se basear. Mas eu vou focar na história de Marta e Maria. Eu vou ler Lucas 10, 38. Assim diz a palavra do Senhor, Lucas 10, 38. Estou lendo a linguagem de hoje. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali, uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho de casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, não se importa que minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas e esta ninguém vai tomar dela. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que acontece? É muitas das vezes que acontece conosco. Nós que já temos o Espírito Santo dentro de nós que já temos o reino de Deus dentro de nós. É isso que acontece. Temos o Espírito Santo dentro de nós, mas não procuramos saber a vontade dele. Sabe o quê? Não é que Deus, não é que Jesus é contra ir lavar louça. Talvez, não se sabe, talvez se calhar a Marta estava aí fazer uma feijoada para Jesus. Talvez Jesus tem fome, vou fazer um bolo de farinha. Um bolo de farinha?
Pronto, vou fazer um bolo para ele, vou fazer uma feijoada, vou fazer um peixe grelhado para ele. Não é que seja errado, mas acontece o que que Jesus queria falar com Marta? Jesus queria falar com Marta assim, é assim, quando você senta aos meus pés, quando você prioriza fazer a minha vontade, você vai saber discernir qual é o tempo para poder ir na cozinha fazer a feijoada e qual é o tempo para poder sentar aos meus pés. Ou seja, a vontade de Deus para Marta, naquele dia em que Jesus entrou na casa dela, em que estava na casa dela, era que Marta sentasse aos pés dele, assim como Maria fez, e ouvisse Deus, e ouvisse Jesus a falar. A vontade de Deus era isso. O que acontece? Na nossas vidas tem sido assim. Muitas das vezes estamos a fazer coisas que não é da vontade de Deus. Deus espera que nós façamos outra coisa naquele momento, mas nós achamos que é para fazer outra coisa. Por quê? Porque não sentamos para ouvir ao Senhor, porque não ouvimos a voz do Senhor. Quando você ouve a voz do Senhor, você vai saber, não, essa é hora de sair com as minhas amigas. E essa é a hora de ficar em casa com meu marido. Muitas vezes teu casamento está em turbulência. Por quê? Porque você não tem ouvido o Espírito Santo. Às vezes você sai com as tuas amigas, mas se você ouvisse o Espírito Santo ia te avisar, não, filha, não é hora para sair com as tuas amigas, é hora para ficar com teu marido. Também como pode ser ao contrário, filha, você não precisa ficar com teu marido, sai com as tuas amigas. Às vezes você está tirando notas muito baixas na escola, não estás a entender nada. Por quê? Porque você não está a ouvir o Espírito Santo. Se você ouvisse o Espírito Santo, você ia ouvir ele a te falar, filho, larga esse telefone, pega o caderno e começa a estudar. Eu falo mais sobre essas coisas de ouvir a voz do Espírito Santo em um vídeo que eu falo sobre como conhecer a voz de Deus. Eu vou colocar também aqui na tela, você pode ouvir. Então, também tem um outro vídeo que eu falo sobre a outra forma também que o Espírito Santo nos dirige, também vou colocar aqui na tela. Então, é assim que funciona. Não é que era errado Marta ir fazer outras coisas, mas que não era o momento certo dela fazer. Jesus estava lhe falando assim, se você me ouvisse primeiro, saberias que o que eu quero de ti para este momento não é ainda ir ficar na cozinha e fazer feijoada para mim, não. Eu quero que você ainda sente aos meus pés. Ou seja, quando você vive uma vida guiada pelo Espírito, quando você coloca a justiça de Deus em primeiro lugar, o que acontece? Você vai fazer as coisas certas na hora certa. Você vai aprender, não. O Espírito Santo quer que eu queria sair, mas o Espírito Santo não quer que eu saia. O Espírito Santo quer que eu fique com meu marido. O Espírito Santo quer que eu fique com meus pais em casa. O Espírito Santo quer que eu fique com meus filhos. Não. Eu queria comprar roupas, mas o Espírito Santo disse para eu não fazer compras. Eu queria viajar para Dubai, mas o Espírito Santo disse para eu não viajar para Dubai. É assim que se vive a vida guiada pelo Espírito. É assim. Eu falo mais num outro vídeo que eu vou colocar aqui. Então, continuando, eu vou ler Cantares 8:2. Cantares 8:2, assim diz a palavra do Senhor. Cantares aparece, não é Cantares, é Cantares. Por favor, Gina, aprenda a falar bem. Cantares. Então, a palavra de Deus diz em Cantares 8:2. Diz assim a palavra do Senhor. Essa é a amada que representa a igreja, falando para o seu amado, que representa Jesus. Então, está a dizer aqui, eu o levaria para a casa da minha mãe e você... Não, vou ler mais acima. Vou começar do 1. Cantares 8:1. Que bom seria se você fosse meu irmão, se tivesse sido amamentado por minha mãe. Então,
se eu me encontrasse com você na rua, poderia beijá-lo e ninguém se importaria. Eu o levaria para a casa da minha mãe e você me ensinaria. E eu lhe daria vinho com especiarias e o meu vinho de romãs para você beber. Então, é assim, minha irmã, meu irmão. Quando Jesus está na tua casa, Jesus espera que você lhe ouça. Você, como templo do Espírito Santo, como lugar onde o Espírito Santo habita, sabe o que Deus espera de ti, minha irmã, meu irmão? Que você ouça a palavra dele todos os dias. Que você se permita ser ensinada por ele todos os dias. Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20 está dizendo assim: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ela. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos junto. Esse jantar, esse comer, esse cear, não é comida física, arroz com feijão e frango, não. Está se referindo dele te ensinar a tua palavra. Dele te ensinar a palavra dele. Cear com o Senhor é esse. Ele te ensina a palavra dele. Por isso é que em Cântares, a mulher está falando assim: quem dera você fosse o meu irmão e eu te levaria para minha casa e você me ensinaria a tua palavra. E você me ensinaria sobre ti. Então, o que Jesus quer? Jesus quer sempre que ele entra na tua casa, e graças a Deus, ele já está na tua casa, que é você, já está dentro de você. Então, Jesus espera que você deixe ele te ensinar todos os dias. Todos os dias. Agora, a pergunta é, imagina, buscar o reino de Deus é obedecer a Deus ou é deixar ser ensinado? Eu não estou a entender, eu não estou a entender o que você está falando, Gina. Buscar o reino de Deus é obedecer a Deus ou deixar ser ensinado por Deus? É assim, só é ensinado por Deus quem primeiro obedece a Deus. Vamos ler Mateus 11:29. Assim diz a palavra do Senhor, Mateus 11:29. É assim mesmo? Mateus 11:29. Sim. Como é que não está aparecendo? Ah, está aqui. Vou começar no 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Escuta, antes de você aprender de Jesus, ele disse aqui: sejam meus seguidores. Eu vou ler numa linguagem bem familiar que todo mundo já conhece. Então, tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim. Essa é a linguagem Almeida. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim. Ou seja, para você aprender de Deus, primeiro você tem que tomar o teu jugo. Tem que tomar sobre você o teu jugo. Tomar o jugo é quê? É obedecer a Deus, levar a tua cruz. Levar a tua cruz. Quando você leva a tua cruz, Deus vai te ensinar. Deus só ensina aqueles que lhe obedecem. Sim, Deus só ensina aqueles que lhe obedecem. Por isso é que em Lucas diz que você deve tomar a tua cruz todos os dias. Então, se você obedece a Deus todos os dias, também é esperado que você seja ensinado por Deus todos os dias. Que Deus ceia contigo que Deus ceie contigo todos os dias, lhe ensinando lhe ensinando a palavra dele. Por isso é que o ato da Maria chegar diante de Deus, chegar diante de Jesus e sentar para lhe ouvir é obediência.
Não, o sentar ainda não é, o sentar para lhe ouvir, o ser ensinado por Deus não é a obediência não é a obediência em si, mas o fato da Maria decidir sentar diante nos pés de Jesus para lhe ouvir. Essa é a obediência. A obediência é o ato dela decidir sentar. Por isso é que você vê, tem duas pessoas. A Marta decidiu ir na cozinha, fazer a feijoada, ir arrumar a casa, limpar o chão, sei lá fazer o quê. Mas a Maria decidiu sentar. Então, a Marta não obedeceu. A Marta não fez a vontade de Deus. Que fez a vontade de Deus é a Maria, que decidiu sentar. Então, quando você obedece a Deus, que é se sentar, Ele veio na tua casa, quer que você sente, então Ele te ensina. Agora, como a Marta desobedeceu, por isso é que a Marta não teve a melhor parte, que é ser ensinado por Deus, ser ensinado por Jesus. É isso que Deus espera. Por isso é que a palavra de Deus diz que se alguém me ama... Não, antes de falar isso, vou falar outra coisa. A palavra de Deus diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu. São essas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Vou repetir. O que o olho não viu, o que o ouvido não viu, o que não subiu ao coração do homem, que o homem nunca pensou, são essas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Presta atenção na última parte. Para aqueles que o amam. Ou seja, Deus só vai te mostrar o que o olho não viu. Deus só vai te mostrar o que o ouvido não viu. O que não subiu ao teu coração, que você nunca pensou. Se você lhe amar, o que é amar a Deus? A Bíblia diz, se vocês guardarem a Bíblia diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Quer dizer, quando você ama a Deus, você vai guardar os mandamentos dele. A linguagem de amor para Deus é guardar os mandamentos deles, é lhe obedecer. Então, quando você lhe obedecer, que é lhe amar, que significa lhe amar, ele vai te revelar o que o ouvido não ouviu, o olho não viu, não subiu ao teu coração, ele vai te revelar porque você lhe amou. Então, a Bíblia diz que, vinde a mim. Mas antes dele falar, aprendei de mim, ele disse ainda, tomai primeiro o teu jugo, que é tomar a sua cruz, me obedecer, depois você vai aprender de mim. Então, Marta obedeceu, que é se aproximar de Deus para sentar. E quando você senta, Deus te ensina, Deus te revela o que o olho não ouviu, Deus te revela o que o ouvido não ouviu, o que não subiu aos pensamentos do homem. Então, em suma, minha irmã, meu irmão, é isso. Você que já tem o Espírito Santo, Deus quer que você ouça esse Espírito, ouça a voz dele. Deus quer que você seja guiado pelo Espírito, tanto pela voz dele como pela a voz da consciência, como pela a consciência pesada, porque o Espírito Santo muitas vezes fala pesando a tua consciência. Quando você vai para fazer uma coisa errada, ele coloca um peso na consciência. Ou também você vai ouvir a voz dele mansa. Então, quando você viver uma vida de obediência ao Espírito Santo, Deus vai te ensinar muita coisa. Deus vai te ensinar muita coisa. Por isso, temos o Espírito Santo, mas não estamos a fazer a justiça dele. Temos o reino de Deus, mas não estamos a fazer a justiça dele. Não estamos a fazer o que ele quer. Isso não é correto. Então, espero que essa palavra possa se tornar frutífera na tua vida. Eu vou fazer uma oração bem rápida. Pai da glória, quando Jesus ressuscitou, ele ficou um tempo ensinando aos seus discípulos sobre o reino de Deus. Isso nos mostra o quão é importante esse assunto do reino de Deus, o quão é importante o Espírito Santo na vida das pessoas. Eterno Deus, para aqueles que não têm o Espírito Santo,
Eterno Deus, a tua palavra diz que você é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eterno Deus, coloca no coração dessas pessoas que não têm o Espírito Santo ou que não têm o reino de Deus, a vontade, o desejo de querer ter o teu reino, de querer ter o teu Espírito Santo. Pai, e para aqueles que já têm o reino de Deus, que é o Espírito Santo dentro deles, então, Pai da Glória, coloca o desejo de querer obedecer esse Espírito, de querer fazer a justiça desse reino, de querer buscar a justiça desse reino. Coloca dentro deles o desejo, Pai da Glória, de ser guiado pelo Espírito, de andar pela voz mansa do Espírito, de andar pelo testemunho interior, pelo peso da consciência que o Espírito Santo coloca nos seus filhos, para que assim nós sejamos completos, para que assim nós sejamos agradáveis ao Senhor, para que assim nós possamos ser ensinados todos os dias por Deus, para que Deus nos revele o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem. No nome de Jesus. Amém.